Meus amigos, as últimas notícias que nós tivemos aí na semana sobre isso são meio preocupantes, hein? Fala aí, galera, você está na PlayStation Mil Grau, um grande prazer em ver vocês aqui novamente. E hoje eu tô parando aqui para abordar um assunto de uma forma diferente, né? Como eu costumo fazer os vídeos aqui no canal, uma forma um pouco mais séria, sem muita edição, né? Só dei uma borrada aqui no cenário. Porque é uma matéria que, na verdade, eu não vou falar de um jogo específico, né? Nós vamos abordar aqui vários jogos e vários temas a respeito do assunto, que foi o que eu usei para construir a minha opinião, né? Eu acho que um vídeo específico de uma matéria específica só, para mim, não é o suficiente, né? Eu acho que eu já venho me suprimindo de falar desse assunto há muito tempo. E isso é uma coisa que tem começado a me incomodar nos games, né? Inclusive aconteceu recentemente uma franquia que eu gosto muito. Então é isso, né? Se você já é inscrito aqui no canal, deixa aí o seu like no vídeo, você já sabe aí, né? Um procedimento mil grau aqui. Se você é novo, seja bem-vindo aí no canal, se acomode e vamos embora falar desse tema. A lacração está tomando conta do mundo dos games, meus amigos. Pois é, eu acho que pra gente falar de lacração, não dá pra você falar de uma forma sem você especificar. A lacração, ela pode ser entendida de diversas formas. Na minha concepção, a lacração, ela se trata de pessoas que se utilizam de causas sociais para subir no palco do moralismo e tentar ditar sobre ou reconstruir coisas que já estão estabelecidas na sociedade, na cultura que nós vivemos. É lógico que eu não vou dizer para vocês que só porque uma coisa se tornou cultural ou é antiga, é certa ou errada. Porém, tem certas coisas que não tem por que você mexer. E aí, pra gente falar sobre esse assunto, a gente tem que sair um pouco do mundo dos games e olhar brevemente para o mundo afora. Dando um exemplo a respeito disso, tá? Eu sou um cara, galera, que já faz aí mais de 10 anos que eu não paro para sentar e assistir um programa de televisão aberta. Só que quando eu olho para o mundo de hoje, como que tá, né, nesse momento, eu percebo que foi a melhor escolha e é esse o trampolim que a gente vai pegar no assunto para chegar então na parte dos games, né? Esses dias eu tava mexendo aqui na internet e eu vi, né, algumas publicações aí da galera compartilhando um trecho de, sei lá, acho que é um jornal aí da manhã, em que o apresentador tava entrevistando ali um convidado através de uma videochamada e o convidado ele usou uma palavra que o apresentador ficou corrigindo ele ali naquele momento, e eu achei aquilo uma coisa assim ridícula. A palavra que o entrevistado usou foi denegrir. E na hora o apresentador quis dar ali uma correção, não, mas veja bem, né, não vamos usar essa palavra porque é uma palavra com conotação racista, então nós temos que nos corrigir na sociedade atualmente. Meu amigo, não é possível que o mundo tá ficando desse jeito. Se a gente estivesse falando de uma coisa realmente errada, que o apresentador corrigiu ali naquele momento, eu não ia nem falar nada. Mas a correção foi feita com base em pura lacração, porque desde quando a palavra denegrir tem a ver com alguma coisa relacionada à cor de pele? A origem da palavra denegrir no latim não quer dizer nada disso. A ideia da palavra é ausência de luz, é mancha. Tem nada a ver com você falar sobre cor de pele ou referência racial, nada a ver com isso. E as pessoas hoje em dia querem problematizar e forçar narrativas em cima das outras, porque agora é assim que tem que ser. Então, dado esse contexto, aí a gente chega na questão dos games. E esse episódio aconteceu inclusive no ano passado, quando teve aquela polêmica do Forza Horizon 5 com a Microsoft colocando linguagem neutra, que é uma coisa totalmente absurda, né? A neutralidade já existe na nossa língua naturalmente. Você colocar um E ali não vai mudar absolutamente nada. Fora que soa ridículo, né? Parece que você tá falando francês. E aí a gente chega nas polêmicas dessa semana, né? Que foi a respeito do jogo da Lara Croft. De acordo com os últimos rumores, o próximo jogo do Tomb Raider vai mostrar uma Lara, né, lá na casa dos 30 anos, que vai estar liderando uma equipe de exploradores. E de acordo também com esse mesmo rumor, a personagem agora iria protagonizar cenas românticas com outra mulher. E o texto segue dizendo que, na verdade, a Lara deixou para trás os seus dias de incerteza e agora estaria na sua melhor forma, destemida e sem pensar nos traumas de criança. É uma coisa que é extremamente preocupante. Quem jogou Tomb Raider desde as antigas, desde o PlayStation 1, sabe o como que é a personagem da Lara Croft. E naquela época, ela já era uma personagem feminina e empoderada do jeito dela. Não tinha uma lacração sendo
sendo colocada ali, um falso moralismo, né, que exalava no ar, como aparentemente estão querendo fazer nos dias de hoje. Qual a necessidade de querer ficar chamando atenção, falando da sexualidade do personagem que agora mudou, que só vai servir para nada mais do que destruir tudo aquilo que foi construído na história da personagem? Se você jogou todos os Tomb Raiders, ou a maioria deles, você vai ver que a Lara, ela é uma personagem muito bem resolvida. Apesar de nenhum jogo ela se envolver romanticamente diretamente, né, com algum personagem, fica muito implícito no decorrer das histórias que, apesar de ser durona, ela tem o seu lado feminino, o seu lado carinhoso, o seu lado de empatia, né, com as outras pessoas. E nas vezes em que se pareceu que ocorreria alguma coisa de romântico, nunca foi com outro personagem do mesmo sexo. Inclusive no primeiro jogo, né, do reboot que fizeram da série da Lara Croft nos games, em nenhum momento a Lara mostrava ter nenhuma tendência desse tipo. Inclusive tem até uma cena que ela e um amigo dela lá estavam presos ali em um lugar e não tinha jeito, né? Tava tudo desabando, tudo explodindo. E no final ela vai dar um beijo ali no moleque, demonstrando, né, meio que uma reciprocidade ali no momento, escondida. Eu acho que isso foi mais próximo que a gente viu da personagem do Tomb Raider tendo um envolvimento um pouco mais carinhoso, romântico com outro personagem, mas que agora estão querendo desconstruir toda uma história, todo um legado da série para fazer justamente isso que a gente chama de lacração. Porque a lacração em si não é um personagem ser homossexual ou coisa do tipo. A lacração é quando se pega, vamos dizer, essas causas ou lutas sociais e se usa isso como um palco de moralismo. O que na minha concepção é uma coisa ridícula. Desde os tempos mais antigos do mundo dos games existiam personagens que tinham relacionamentos homoafetivos dentro dos jogos, ou pelo menos um background de história homoafetiva, mas que eram personagens marcantes, não por causa disso, mas pela personalidade, pelo que eles faziam dentro da história, a importância que eles tinham no roteiro e sem essa forçação de barra. Então esse negócio de você mudar uma coisa que já era estabelecida não é um negócio que flui, e nos dias de hoje esse é um dos maiores problemas que a gente está vendo dentro das empresas. Elas quererem colocar esse tipo de narrativa em coisas que já estão concretizadas, ou seja, ao invés de criar um jogo novo, feito do zero, com um personagem, com as características que gostariam de explorar de repente para um determinado tipo de público, não. Os caras vão em franquias que às vezes já se estabeleceram, que já tem um background e querem mudar em cima daquilo. Agora fica a minha pergunta, por que será? Será que é o medo de fazer uma coisa do zero nova, abordando esse tipo de tema e acabar não dando certo? E é justamente esse o problema que eu vejo hoje em dia, que é a banalização de uma causa. Pessoas querendo lutar por essa causa, só que de tanta forçação de barra, isso acabou se tornando uma coisa que as pessoas olham já debochando. Não é porque eu gosto do PlayStation, por exemplo, que eu não percebo que de vez em quando isso também acontece, por exemplo, até do lado da Sony, não foi só a Microsoft que fez isso não. Então eu vou dar aqui para vocês dois exemplos. Um onde eu acho que a Sony, né, soube, digamos assim, explorar o tema de uma maneira mais correta, e outra em que eu achei que ficou nada a ver. Por exemplo, o Spider-Man Miles Morales, né? Há 2 anos atrás, a gente teve aquela polêmica, né, daquele rapaz negro que morreu lá nos Estados Unidos, porque o policial, né, ficou com a perna em cima do pescoço dele, e aí subiu, né, um movimento muito grande, onde as pessoas levantaram, né, aquela hashtag Black Lives Matter, e a Sony utilizou, né, desse movimento dentro do jogo do Spider-Man Miles Morales, visando abordar o tema de uma forma mais direta. Só que nesse caso, por exemplo, eu não enxerguei tanto como uma lacração, porque é uma coisa que realmente estava em alta, mas de uma maneira natural. Não aconteceu de um falso moralismo, aconteceu de uma revolta das pessoas de fato, que trouxe o assunto à tona, e a Sony abordou o assunto no momento certo, na hora certa. Não ficou uma coisa parecendo forçada, não ficou aquele moralismo falso, né, meio chulo. Porém, teve um outro exemplo que eu achei que ficou terrível, que foi o caso do Horizon Forbidden West. Você jogou o primeiro Horizon Zero Dawn? Então fica a minha pergunta para você. Em algum momento você notou em qualquer um dos personagens ali citados qualquer característica homoafetiva? Pois é, o Horizon Zero Dawn ele é muito neutro com relação a essas questões, ele simplesmente foca na história e vai até o fim, correto? Inclusive a própria protagonista do game, né, quando começa a descobrir as suas origens, que ela é um clone, né, da doutora Elizabeth Sobek, né, é falado um pouco sobre a vida dos personagens, e inclusive é falado no game que a própria Elizabeth Sobek, nas conversas que tinha com a Gaia até questionou ela, né, uma vez sobre ela ter filhos e coisas do tipo, e a Elizabeth responde de
de uma maneira muito tranquila sobre o tema, né? Ela não fala nada sobre ter uma preferência por pessoas do mesmo sexo ou coisa do tipo, porque afinal de contas, né, você não consegue ter filho, né? Você entendeu, né? Só que aí quando chega no Horizon Forbidden West, meus amigos, existe uma cena que tá meio que escondida no final do game, que é quando você entrevista aquela Zenith, que acaba, né, traindo os caras pra ficar, né, do lado da Aloy. E aí quando você vai com a Aloy até ela, né, pra perguntar sobre coisas da vida dela, ela revela que ela e a Elizabeth Sobek tiveram um romance. E aí é que você acaba descobrindo que certos acontecimentos do jogo foram influenciados por causa dessa relação. Só que a coisa é abordada de uma maneira assim tão de supetão que fica muito evidente você conseguir sacar qual que foi a verdadeira intenção naquele momento. Então vocês já estão meio que começando a entender para onde que os caras estão querendo levar o negócio, né? No Horizon Zero Dawn, quando você olha a interação da Aloy com Erend, por exemplo, fica muito nítido que alguma coisinha ali no meio existe. Carinho a mais ali da Aloy, entre a Aloy e o Erend, né? Aquela coisa meio que, né, escondida assim. Você nunca jogando Horizon Zero Dawn ia sequer ter uma mínima suspeita ali de que a Aloy tivesse outras preferências. Aí você chega no Forbidden West e vê isso acontecendo no final do game, começa a dar o quê? Uma abertura, né? Justamente porque de repente num Horizon 3 aí a gente acaba sendo surpreendido, né? Não, veja bem, né? A Aloy, na verdade mesmo, ela prefere outras coisas. Então vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Não é um negócio que fica natural. E de tanto fazerem esse tipo de coisa, acaba justamente o que? Banalizando um assunto que muitas pessoas levam como uma luta, uma causa aí que precisa ser defendida com seriedade. E tudo bem, é direito dessas pessoas. Então, infelizmente, é isso aí, galera. O que a gente está vendo acontecer no mercado de games está ficando cada vez mais chato. A impressão que dá é que as empresas agora estão colocando como prioridade falso moralismo do que com a qualidade dos seus games, né? Então, infelizmente, o futuro ele é muito obscuro, né? Resta a gente ver o que vai acontecer, que antes servia para tirar a gente, né, desconectar um pouco desse mundo chato aí de fora e que agora tá ficando tão chato quanto o mundo que a gente vive. Então é isso, galera. Essa era a minha opinião aí sobre o tema, né, dessas polêmicas que aconteceram essa semana. Se você discorda ou se você concorda, deixa aí nos comentários, trocar uma ideia bacana aí. Não se esqueça de também avaliar o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.